aprender inglês sozinho? Olá pessoal, eu sou a Priscila e bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Inglês para Iniciantes. Você resolveu aprender inglês sozinho, mas não sabe por onde começar, o que estudar? Tenho certeza que esse vídeo vai ajudar você a dar os primeiros passos aí. Então já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreva para não perder nenhuma aula, nenhuma dica de inglês gratuita toda semana aqui. Mas antes de irmos para o nosso passo a passo do que estudar, como estudar, eu quero falar algumas coisas aqui. Provavelmente você já cruzou ou vai cruzar aí com muitos gurus aí da internet falando sobre o aprendizado da língua inglesa. E muitos aí estão prometendo, aprenda inglês em um dia, aprenda inglês em uma semana, em um mês, em 6 meses. Mas cuidado aí com esses gurus, tá? Até mesmo porque essa chamada aí é mais para você dar aquele clique no vídeo deles ou até mesmo para comprar o curso deles. Mas na prática, aprender inglês não é bem assim não, não se aprende inglês em um dia. Você não aprendeu a falar português em um dia, quanto mais inglês, né? Você levou algum tempo aí para falar português. E o inglês também não vai ser diferente. Aprender inglês não é como preparar um miojo aí, um macarrão instantâneo em 3 minutos e está pronto. Aprender inglês exige dedicação e estudo, tá? Exige anos aí de estudos aí, principalmente no início. Então, para você não se frustrar aí durante o seu início aí de curso, porque às vezes você pode ver essas propagandas, nossa, aprende inglês em um mês. Ah, eu aprendi inglês em um mês, né? Mas não é todo mundo que aprende inglês em um mês não, tá? A realidade é diferente. Então, vamos entender aqui que aprender inglês é pro resto da vida, eu digo sempre, tá? Até porque mesmo se você é fluente em inglês, para você não esquecer do que você aprendeu, você tem que escutar inglês todos os dias, você tem que ler inglês todos os dias, você tem que manter uma conversação com algum nativo ou com alguém que fala inglês, senão se você não praticar, você vai acabar esquecendo. Então, entenda que aprender inglês, que estudar inglês é pro resto da vida. E é claro, no início você vai ter que se dedicar mais, vai ter que pôr a bunda aí na cadeira, estudar por algumas horas aí. Mas depois, conforme você vai adquirindo fluência, vai se tornando fluente na língua, os estudos vão ficando mais light. Vai ter só que ter esse contato aí, ouvir um podcast, assistir um filme, manter uma conversação aí para você não esquecer. Então, antes de iniciar os seus estudos, entenda que aprender inglês vai exigir dedicação. E para isso você também tem que separar todo dia 1, 2 horas aí para os seus estudos, ok? Lógico, se você não conseguir estudar em um dia ou 2, mas não fique muito tempo sem estudar não, tá? Quanto mais contato com a língua, mais rápido você vai adquirindo a sua fluência, ok? Então, eu anotei aqui alguns passo a passo para você iniciar. Vou olhar aqui no lado porque eu deixei, não quero pular nada aqui. Então, o que você vai fazer primeiramente? Eu sugiro a você a começar estudando pelo verbo to be. Você estudar o presente e o passado do verbo to be. Primeiramente, eu quero que você entenda o que no verbo to be. Como fazer perguntas, como fazer frases afirmativas e como fazer frases negativas. Então, você vai procurar aí na internet, estudar, né? Como fazer perguntas com o verbo to be no presente, no passado, frases afirmativas e negativas. Estude aí uns 15 dias aí essa estrutura. Procure várias frases interrogativas, afirmativas e negativas e pratique bastante, tá? Que ao mesmo tempo, procurando essas frases, você vai estar adquirindo vocabulários, tá? Isso é muito bom para você crescer aí, ter vocabulário no inglês e praticando essa estrutura.
Então, depois que você praticou bastante o verbo to be, eu sugiro que você vá para o presente simples. Provavelmente você vai cruzar aí com os auxiliares do it does, don't e doesn't, tá? Você vai fazer a mesma coisa. Aprender a pesquisar aí como fazer perguntas, como fazer frases afirmativas e como fazer frases negativas, tá? Usando esses auxiliares que eu falei, do e does. E no tempo presente também, principalmente em frases afirmativas, você vai ter que aprender a regra da terceira pessoa. Então, outra coisa aí a ser pesquisada. Então, no tempo presente, estude também aí entre 15 e 20 dias aí. Procure muitas frases aí afirmativas, interrogativas e negativas e pratique bastante também essa estrutura e também você vai adquirir bastante vocabulários também. Depois que você aprendeu o presente, sugiro a você a pesquisar, aprender o passado simples. Então, você vai cruzar aí com os auxiliar did e didn't. A mesma dinâmica. Frases interrogativas, frases afirmativas e frases negativas, tá? Você vai aprender a fazer pergunta, você vai aprender a afirmar e você vai aprender a negar, tá? Então, procure bastante frases também no passado. E quanto mais verbos no passado, né? Porque quando você vai formar frases afirmativas no passado, você tem que aprender a conjugar os verbos no passado. Então, é bom você estudar também os verbos regulares e irregulares no passado em inglês. E pratique também bastante aí. Quanto mais frases aí você ter no passado, melhor para você, para fixar essa estrutura aí na sua mente aí. Depois de estudar o passado, sugiro a você estudar o futuro. Então, o futuro aí você vai cruzar com os auxiliares o will e o won't. E também vai ter o futuro do be going to. Você vai ter que também procurar a diferença, tá? Quando usar o will e quando usar o be going to. E aqui a mesma dinâmica. Aprenda a fazer frases com will, interrogativas, afirmativas e negativa. E a mesma coisa com be going to. Frases interrogativas, afirmativas e negativas. E a diferença de quando usar um e outro no futuro, tá? E pratique bastante com muitas frases aí com essa estrutura. Tô sugerindo aqui de 15 a 20 dias, tá? Para você praticar bastante, tá? Para fixar mesmo toda essa estrutura. E o próximo passo é entender o that is, that are e there you be. Essa estrutura é muito importante, tá? Porque ela é diferente aí do nosso português e muitos estudantes aí de inglês confunde aí e acaba não sabendo usar, tá? Quando a gente vai falar que há ou existe alguma coisa aí, então é necessário você entender bem essa estrutura para não fazer alguns erros em inglês aí na hora de falar, de formar frases. E a mesma coisa, frases interrogativas, frases afirmativas e frases negativas. Mas por quê, né? É importante você saber fazer perguntas em todo o tempo verbal, frases afirmativas em todo o tempo verbal, frases negativas em todo o tempo verbal, porque é a estrutura do inglês, é o nosso dia a dia. A gente faz pergunta, a gente faz frases afirmativas e fazemos frases negativas. Essa é o que vai ajudar você a manter uma conversa aí no dia a dia em inglês, tá? Então é importante que você tenha essa estrutura, tá? Conhecer todos os tempos verbais e aprender como fazer pergunta, frases afirmativas e frases negativas. Essa é a minha metodologia, foi assim que eu aprendi também. Depois de estudar essa estrutura, that is, that are, eu sugiro que você aprenda aí os verbos modais, tá? Tem alguns verbos modais, não vou falar vários, né? Mas tem alguns verbos modais. Então, também a mesma dinâmica, pergunta, frase afirmativa
e negativa com todos eles, ok? Então, aprenda os verbos modais, estude frases aí, pesquise bastante frases com todos os verbos modais também. E por último, tá? Eu sugiro que você pesquise sobre o present perfect. Só que não fique apavorado com esse tempo verbal, tá, pessoal? Porque ele é um pouco difícil para nós brasileiros compreender, tá? Até pessoas que estão no nível avançado têm dificuldade nesse tempo verbal. Até porque na nossa língua, no nosso idioma, nós não usamos mais esse tempo verbal. Então, por isso fica um pouco complicado de entender. Então, relax, tá, pessoal? Então, na hora de, quando chegar nesse tempo verbal, tenta entender, para compreender, entender melhor, você vai ter que ter muito contato com esse tempo verbal, tá? Mas não se desespere aí não. Estude devagar nesse tempo verbal. E a mesma coisa, aprenda a fazer perguntas, frases afirmativas e frases negativas nesse tempo, ok? Bom, esse é as principais estruturas do inglês, é o que a gente usa no dia a dia, o que você vai ver muito em textos, em diálogos. Então, você estudando esse passo a passo aqui, eu tenho certeza que você vai dar um up no seu inglês, você vai conseguir formular frases, você vai conseguir manter uma conversação em inglês aí. E tendo essa estrutura em mente, bem reforçada aí, você é só agora adquirir vocabulário, tá? Porque você já sabe fazer perguntas, frases afirmativas e negativas em todo o tempo verbal. E é claro, o inglês não é só isso, tem muitas outras coisas, tá? Mas esse passo a passo, essa base aqui que eu tô te dando é para você iniciar, ter um norte aí, o que estudar primeiro, né? E fique aí praticando bastante. Terminou? Volte novamente, vai fazendo um ciclo aí, tá? Nesses tempos verbais revendo. Procure texto, né? Procure diálogos em inglês. E outra sugestão que eu dou também é não estudar inglês sem áudio. Porque o português você escreve e lê do mesmo jeito. Mas o inglês não, você escreve e se pronuncia de outro jeito. Então, para você não aprender a pronúncia errada, não pronunciar errado, sugiro que você procure áudios de inglês, as frases com áudio. Se você não achou essas frases com áudio, coloca no Google Tradutor mesmo, tá? Principalmente no início ali, quando você estiver estudando, né, como fazer perguntas, frases afirmativas e negativas, coloca no Google e escuta, só para não ficar sem o áudio aí, tá? Bom, esse é o passo a passo que eu aprendi inglês também, que eu sugiro que você aprenda inglês e espero que ajude você, tá? Se você quiser um segundo passo, depois já estudei tudo isso e o que aprender mais, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer para quem é mais, tá aí no intermediário e no pro avançado, o que estudar, como acelerar mais o seu inglês, tá? Mas lembre-se, quanto mais contato com o inglês, mais rápido você aprende. Você não vai aprender em um dia como os gurus aí prometem, mas quanto mais contato, mais rápido você vai adquirindo fluência, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que esse passo a passo possa ajudar você nos seus estudos em inglês. Espero você num próximo vídeo. Bye, bye!